Então, como eu falei para vocês, a gente está gravando a aula, porque depois vai ser disponibilizado para todos os alunos, tá? Então, para a gente resumir um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores, e para que a gente possa dar continuidade ao que nós estávamos tratando, então é importante a gente verificar o conceito de empresário, né? Então, nas aulas anteriores, nós vimos que o conceito de empresário se encontra no Código Civil, no artigo 966 do Código Civil. Abordamos esse conceito, né, dizendo que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. E a gente verificou que no próprio artigo 966, no seu parágrafo único, nós temos aqueles que não são considerados empresários por lei. E aí nós vimos que são exatamente aqueles que exercem atividade científica, literária e artística, né? Esses são regidos, então, pelo direito civil, pela propriedade de autores, mas dentro do direito civil. Então, diante disso, nós vimos da obrigatoriedade, no artigo 967, que o empresário tem de, antes de exercer sua atividade econômica, ele estar fazendo o registro no órgão competente. Como nós estamos falando de empresário, qual é o órgão competente para esse registro? Então, é a junta comercial. Nós temos a lei de registro público de empresas mercantis e atividades afins, que é o que a gente vai estudar hoje, e eu estou fazendo essa recapitulação para que a gente possa, então, entrar na lei. Então, a gente viu o quê? Que o empresário, antes de começar a exercer sua atividade econômica, obrigatoriamente, a lei diz que ele tem que fazer o seu registro, tá? Ele faz o seu registro através de um ato constitutivo, que é um requerimento. No caso do empresário individual, o que ele leva até a junta comercial para poder começar a exercer essa atividade é o requerimento. Se nós estivéssemos falando de uma sociedade empresária, dependendo do tipo de sociedade, ela estaria levando ou um contrato social, no caso, por exemplo, de uma sociedade limitada, ou um estatuto social, no caso de uma sociedade anônima. Então, o registro, ele é obrigatório. No entanto, a lei diz, né, e nós vimos isso no artigo 971, que aquele empresário que exerce atividade rural, ele tem aí uma faculdade de fazer o seu registro na junta comercial ou não. Né? Então, isso ficou a critério subjetivo do próprio empresário, mas é um caso de exceção. O artigo 982, ele, na verdade, ele fala sobre as sociedades empresárias. Qual seria a obrigatoriedade de uma sociedade empresária, no caso, em relação ao registro também? Então, o artigo 982, vocês, no caso aí, vocês estão acompanhando com o código, a gente sempre fala para levar na aula o Código Civil, e no caso o Vadimeco, porque a gente vai estar vendo leis esparsas, né? Alguém pode ler o artigo 982? Aí é só liberar o áudio e pode ler o artigo. Posso ler, professor? Sim, pode ler. Então, vamos lá. Artigo 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro. Artigo 967 está entre parênteses. E simples as demais.
Tá. Então, o que, que a gente observa em relação a esse artigo 982? O artigo 982, ele se utiliza de uma parte do artigo 967 para dizer a característica do que é uma sociedade empresária. Então, ele não vem com um conceito já próprio, ele se utiliza de parte, porque ele diz, salvo exceções, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício, né, da atividade própria de empresário. E aí, qual é esse exercício da atividade própria de empresário que nós já vimos? É exercer atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, subentende-se o quê? Que uma sociedade empresária é aquela que exerce atividade organizada, né, para a produção ou circulação de bens e serviços. E se não fizer essa atividade, se não exercer essa atividade, o que o artigo diz? Que todas as demais sociedades são sociedades simples. Então, é a característica de uma sociedade, se ela vai ser simples ou se ela vai ser empresária, a gente percebe que tem a ver exatamente com a atividade organizada que ela exerce na prestação, né, de serviços, ou exatamente como está o artigo 967, né? Exercer atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Nós vimos que uma sociedade empresária, para ser considerada empresária, ela tem o registro também na junta comercial. E uma sociedade simples, em regra, vai ter o registro no cartório civil de pessoas jurídicas. No próprio parágrafo único desse artigo 982, nós vimos que a sociedade anônima, ela é considerada empresária por lei, ou seja, a própria lei diz que ela é empresária, independentemente do objeto, do ramo de atividade que ela exerce. E nós vimos também que a cooperativa, ela é uma sociedade simples, independentemente do objeto que ela exerce. Então, mesmo que seja uma atividade econômica que gere aí toda essa questão lucrativa, que seria o fim de uma sociedade empresária, ela sempre vai ser considerada uma sociedade simples, regida pelo direito civil, pelo Código Civil, mas dentro da sociedade simples. Só que o registro no caso da cooperativa, nós vimos que o registro vai ser na junta comercial. Então, o que a gente percebe com isso? Que o registro, ele é de suma importância dentro do direito empresarial. Porque tanto o empresário individual quanto as sociedades empresárias, depois que se faz o ato constitutivo, né, de uma sociedade empresária, o primeiro ato a ser feito é o registro. E aí a gente precisa ter condições de entender o que seriam esses registros, aonde eu encontro o registro, qual é a lei que eu tenho que estudar para entender esses registros, tá? Então, se vocês estiverem com o Vadimeco aí, eu vou pedir para que vocês, então, procurem a Lei 8.934, de 1994. Eu vou dar um tempinho aí para vocês procurarem a lei. Essa lei, que é a Lei 8.934 de 94, é a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Então, vocês procurem
E aí vocês podem até se manifestarem, dizendo se já acharam, se não, tá? Vocês me posicionem. Achei aqui, professor. Todos encontraram? 8.000, que é? É a lei 8.934 de 94. Eu achei, professor. Achou? Achei. Ok. Então, essa lei é uma lei que trata exatamente do registro público de empresas mercantis e atividades afins, tá? Essa lei, ela diz o seguinte no seu artigo 1º: o registro público de empresas mercantis e atividades afins, observado o disposto nesta lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distritais, com as seguintes finalidades. E aí ela elenca as finalidades desses órgãos. Nós falamos que essa lei ela tem um sistema que nós chamamos de SINREM. SINREM é S-I-N-R-E-M. SINREM. O que é o SINREM? É o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Então, o artigo 3º da Lei de Registro, ele diz que os serviços do registro público de empresas mercantis e atividades afins serão exercidos em todo o território nacional, de maneira uniforme, harmônica e interdependente, pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, que é o SINREM, composto pelos seguintes órgãos. Então, a lei, ela tem um sistema, tá? É um sistema que vai direcionar aquilo que não somente trata de empresas mercantis, por isso que fala de atividades afins, mas que ela tem 2 órgãos fundamentais para que o exercício de registro e de outras atividades que nós vamos ver possam funcionar. Quais são os 2 órgãos do SINREM? Então, nós temos o Departamento Nacional de Registro de Empresas e Integração. Então, esse é o primeiro órgão, tá? Como ele chama? Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Vocês conseguiram anotar? Nós colocamos nós colocamos a sigla, no caso, D de dado, N, R, E, I. Então, é D, N, R, E, I, que seriam exatamente as iniciais do órgão, né? Esse órgão, ele tem como função a supervisão, a orientação e a coordenação normativa da área técnica, tá? Da lei. Então, qual é a função dele? A função, na verdade, é emitir normas
técnicas gerais, porque ele é um órgão federal, onde um outro órgão que a gente vai ver, que seria o segundo órgão, ele acaba sendo o executor das ordens que vêm desse primeiro órgão. Então, dentro desse Sistema Nacional de Registro, nós vamos ter esse departamento, que ele é um departamento normativo, ele emite as normas que devem ser observadas. Além de emitir as normas, ele também supervisiona e ele orienta. Então, caso aquele segundo órgão tenha dúvida, ele pode, então, questionar esse primeiro órgão. Qual é o segundo órgão, então? São as juntas comerciais, tá? As juntas comerciais. As juntas comerciais, elas são estaduais. Então, significa que cada estado tem a sua junta comercial. E o Departamento Nacional de Registro de Empresas, como que ele é? Ele é um órgão federal, a gente só existe um, tá? Então, o departamento, que é o grande emissor das normas, nós só temos um. As juntas comerciais, que tem a função aí de executar e administrar os serviços que ela mesma dispõe ao público em geral, existe uma em cada estado. Até aqui, vocês estão tranquilos? Compreenderam? Tem alguma dúvida? Podem perguntar também, tá? Tudo certinho? Ok. Então, uma pergunta sempre cai em concurso, cai em exame de ordem, relacionado ao registro público de empresas mercantis. E uma das perguntas tem muito a ver com isso que eu expliquei agora. Geralmente a pergunta, o teste, né, independente de fazer na segunda fase na área empresarial ou não, mas sempre acaba caindo uma pergunta relacionada ao que eu vou perguntar agora para vocês. O Departamento Nacional de Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins, que é o órgão federal, ele é hierarquicamente superior às juntas comerciais? E uma outra pergunta. A junta comercial, ela é um órgão hierarquicamente inferior ao Departamento Nacional de Registro de Empresas? O que vocês acham? Eu acho que sim. E sim, o quê? Que a junta é um órgão hierarquicamente inferior, é isso? Sim. E todo mundo acha isso ou não? Então, o que a gente pode, vocês que estão com a lei em mãos, tá? E quem não tiver, eu vou ler. O artigo 6º, ele responde muito bem essa questão. E o artigo 6º da lei diz assim: as juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo do respectivo ente federativo e tecnicamente ao Departamento Nacional de Registro de Empresas e Integração, nos termos desta lei. Então, o que a gente consegue entender com esse artigo 6º? Eu não posso generalizar a subordinação da junta comercial em relação ao órgão que seria o órgão federal, do departamento. Por quê? A junta comercial, ela só tem subordinação perante esse órgão naquilo que se diz em relação à técnica, ou seja, ela recebe ordens através de normas.
Ela tem que seguir aquelas normas pré-estabelecidas, aquela orientação pré-estabelecida do departamento. Mas ela não está subordinada administrativamente, ou seja, como ela vai aplicar? De que maneira ela aplica? Porque aplicar, ela tem que aplicar, porque é norma e é regra, então ela está subordinada a isso. Agora, de como fazer, como aplicar, aí ela não está subordinada, porque aí seria a parte administrativa. Vocês entenderam? Então, é uma pergunta bem capciosa, porque na hora de responder, eu não posso responder, sim, ela é hierarquicamente subordinada. Ela é hierarquicamente subordinada nas questões técnicas, mas na questão administrativa não existe subordinação. Ok? Ok. Bom, então, como nós estamos vendo tanto o empresário quanto a sociedade empresária, primeiramente nós falamos que esse empresário ele tem que fazer o registro da empresa, né? E ele vai até a junta comercial com seu requerimento. E a sociedade empresária vai com seu ato constitutivo, seja ele qual for, um contrato social ou um estatuto. Diante disso, a junta comercial, ela tem os atos de registro. Aqui também nós temos uma pergunta que geralmente cai também em concurso, exame de ordem, quando se pensa em direito empresarial. Então, para vocês verem como essa lei do registro público, ela é uma lei assim, importante para que a gente possa estudar. Por exemplo, isso que a gente vai verificar agora, quais são esses atos de registro, é uma perguntinha que, olha, vira e mexe e cai em concurso, e exame de ordem também. Então, o artigo 32 da lei, ele estabelece exatamente quais são os atos de registro, tá? Quais são os atos de registro? E ele divide esses atos de registro em 3. Então, nós podemos dizer que os atos de registro que constam na Lei de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, né, são divididos em 3 espécies, tá? Em 3 atos. Primeiro ato é a matrícula. A matrícula ou o seu cancelamento, ou seja, ou eu vou na junta comercial para fazer uma matrícula, ou eu vou na junta comercial para cancelar a minha matrícula. Quem utiliza da matrícula ou do cancelamento de matrícula? Aqui, geralmente, são os profissionais liberais. Profissionais liberais que, para poder exercer a sua atividade, ele precisa ter um registro. Por isso que são atos de registro. No caso do profissional liberal, o ato de registro dele chama-se matrícula. Então, se a gente levar em consideração, por exemplo, os advogados, né? Vocês também que serão advogados. Nós vamos considerar o quê? Que para eu exercer a minha atividade advocatícia, eu preciso ter um registro. E o registro, no caso da profissão, né, do advogado, vai ser na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Se eu não tenho esse registro, eu não posso, por lei, exercer a profissão. No caso aqui, é praticamente a mesma coisa. Para eu poder exercer determinadas atividades, que seriam atividades de profissionais liberais, para determinados tipos, na verdade, de prestação de serviço, vão me exigir que eu tenha uma matrícula no órgão. E qual é esse órgão? A junta comercial. Então, que tipo de profissionais que necessitam desta matrícula? Os leiloeiros, né? Aquelas pessoas que trabalham com leilão,
os tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros, os trapicheiros. Alguém sabe o que é trapicheiro? Alguém já ouviu falar dessa palavra, dessa profissão? Alguém conhece? Não. Então, trapicheiros são pessoas que trabalham nos portos. Né? Então, por exemplo, no Porto de Santos, que eles ficam naqueles containers, eles trabalham nos portos. Então, é uma função de trapicheiro na administração dos portos, dos containers. Ok? Então, a matrícula seria isso, tá? Vinculada mais com esses profissionais que a lei exige que tenha registro no exercício dessa atividade. O outro ato seria o arquivamento. O que é o arquivamento? O arquivamento, aí sim, está relacionado à atividade empresária. Quando eu faço o meu ato constitutivo e levo para registro na junta comercial, que é um ato de registro, como chama esse ato de registro? Depois que o documento já foi visto pela junta comercial, não tem mais nenhuma pendência a ser resolvida, esse documento, ele é arquivado. Então, esse arquivamento, ele tem a ver exatamente com: eu levo o meu contrato social para registrar, eu levo um estatuto social para registrar, e a partir do momento em que não tem pendência nenhuma, passou tudo certinho, esse documento ele passa a ser arquivado. Agora, lógico, não é só o contrato ou só o estatuto. Tudo que tiver relacionado àquela pessoa jurídica, qualquer coisa que altere as informações que eu enviei para a junta comercial anteriormente, eu tenho que ir lá e arquivar. Então, a título de exemplo, tá? Nós colocamos o nosso contrato social, montamos uma pessoa jurídica, uma sociedade limitada, e colocamos lá que essa sociedade limitada tem 4 sócios. Tá? De repente, há uma alteração aí no quadro societário e vai ficar só 3 sócios. Então, eu tenho que fazer uma averbação do contrato anterior. Eu tenho que levar a alteração contratual. Essa alteração contratual vai passar por um ato de registro. E esse ato de registro, então, vai pegar esse documento, que seria a averbação contratual, e arquivar. Vamos imaginar que um empresário individual era casado e agora é divorciado. Ele tem que levar os seus documentos pessoais de alteração, a certidão de casamento com a averbação do divórcio e informar na junta comercial. Houve uma alteração de endereço da pessoa jurídica. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer uma alteração no contrato e informar na junta comercial. Eu dei procuração para alguém exercer alguma função na empresa, né, na pessoa jurídica. Eu levo a procuração para ser arquivada na junta comercial. Por quê? Porque se alguém tiver alguma dúvida, poderá verificar que o documento está arquivado. Quando um documento está arquivado, significa que eu estou dando publicidade àquilo que está na junta comercial. E quando você dá publicidade ao que está na junta comercial, você não pode mais, terceiros não podem alegar desconhecimento. Então, de repente, vamos imaginar que uma pessoa jurídica deu uma procuração para alguém, e esse alguém, que esse funcionário que tinha procuração para atuar, ele sempre ia lá naquele fornecedor, comprava produtos em nome da pessoa jurídica a qual ele trabalhava, e ele tinha a procuração para isso, tá? E passou anos exercendo essa mesma atividade, tá?
de ir lá comprar de determinado fornecedor. A gente sabe que, com o passar do tempo, acaba se pegando confiança, e aí você já não pede mais e nem solicita mais documento para verificar se realmente continua você sendo o procurador, né? E aí, diante disso, você imagine-se que determinada pessoa jurídica, o fornecedor, deixa de pedir o comprovante daquele funcionário da empresa de que ele ainda exerce um cargo nessa empresa, né? Imagine que essa pessoa já tenha sido até demitida e continua indo lá no fornecedor adquirir produtos. E aí, quando o fornecedor cai em si, aquele funcionário já nem era mais, não tinha nem mais procuração para exercer nenhum tipo de compra, venda, sei lá, de alugar, nada relativo àquela empresa, tá? E a empresa, então, como ela já está ciente da obrigatoriedade de levar seus atos a serem arquivados na junta comercial, já tinha, inclusive, informado a junta comercial, né, por meio aí de uma da própria procuração, né, fazendo aí dando ciência à junta comercial de que aquela pessoa não tinha mais a procuração, e o outro, que seria o fornecedor, por, né, acreditar e estar acostumado com aquela pessoa, não se ateve. Então, levou um prejuízo gigantesco. Por quê? Porque entregou produtos para alguém que não tinha mais vínculo com a pessoa jurídica, tá? Então, agora, o problema, esse fornecedor entra com uma ação de cobrança, né, da empresa, exigindo que se pague tudo aquilo que aquele ex-funcionário deu de prejuízo. Como que a gente defende uma questão dessa? Qual vai ser a alegação da empresa, no caso? O que vocês acham que a empresa vai alegar? Vocês estão aí? Vocês foram embora? Eu vou olhar aqui se tem alguém. Como que a gente faz uma defesa, no caso, onde o fornecedor ele pleiteia uma restituição de todos os danos que aquele ex-funcionário causou para ele? Se você é advogado da empresa, não do fornecedor, da empresa, que antes tinha aquele funcionário, qual vai ser a sua defesa? A sua defesa vai ser que a informação em relação à procuração você tinha já levado para arquivamento na junta comercial. E na junta comercial consta que você, então, já tinha denegado, né? Já tinha até terminado. Muitas vezes o prazo que se dá de procuração ele é por prazo determinado. E aquele prazo já até tinha já acabado. Então, quem não observou foi o fornecedor. Você tem condição de provar de que tinha dado, sim, ciência, publicidade a um ato empresarial. Por que esses atos são importantes? Porque qualquer coisa que aconteça na pessoa jurídica, onde os sócios não informam a junta comercial e não dão ciência à junta comercial, pode ocasionar, inclusive, né, nessa pessoa jurídica, a possibilidade de danos relacionados a terceiros, de ter que arcar com danos e patrimônio pessoal dos sócios relacionados a terceiros.
Porque eu vou ter uma sociedade que, embora tenha o registro na junta comercial, esses registros posteriores, esses atos não foram levados para arquivamento. Então, é como se, na realidade, eu escondesse informações de terceiros, porque a publicidade dos atos na junta é exatamente para que todos tenham ciência. Os sócios, eles já conhecem o contrato, os sócios já sabem o que eles, entre eles se manifestaram e eles acordaram. O terceiro, ele não tem essa condição de saber, a não ser que tudo esteja na junta comercial arquivada, né? Então, a gente pode pensar, uma sociedade que não leva todos os seus atos a registro, imagine, por exemplo, troquei de sede, local da sede, eu troquei de endereço, e não informei a junta comercial da alteração de endereço. Essa sociedade, ela é uma sociedade regular ou ela é uma sociedade irregular? Irregular. Exatamente. Ela é uma sociedade que tem registro, ela é uma sociedade que tem personalidade jurídica, mas ela está irregular. Por quê? Seus atos não foram totalmente levados a registro na junta comercial. E o problema de uma sociedade irregular é exatamente a possibilidade de ir atrás de patrimônio dos sócios. Porque terceiros prejudicados, eles podem pleitear judicialmente, informando que houve, de repente, má-fé, né, dos sócios, que houve a intenção de fraudar credores. E, diante disso, você vê uma situação. Quando a gente leva a registro o ato constitutivo da sociedade, é exatamente com o objetivo de fazer com que o patrimônio da sociedade não se confunda com o patrimônio pessoal dos sócios. No caso, por exemplo, de uma sociedade limitada, onde você limita a responsabilidade de cada sócio. E essa responsabilidade limitada de cada sócio, ela se dá pelo ato de registro da própria sociedade, e aonde eu coloco exatamente o que com esse registro? Patrimônio que é da sociedade, e arca-se com as dívidas contraídas pela sociedade. Patrimônio que é pessoal do sócio, é dos sócios. Quando eu deixo de levar a registro na junta comercial, qualquer ato que seja, ou de averbação em relação à alteração de endereço, ou de averbação em relação à saída de sócios, ou em relação à entrada de sócios, qualquer coisa, né? Ou em relação ao divórcio de sócios, ficou viúvo o sócio, casou o sócio. Se eu não levo esses atos, é considerado que a sociedade é irregular por lei. E uma sociedade irregular por lei, terceiros podem, então, pleitear aí o patrimônio dos sócios, muitas vezes, para poder suprir aquilo que a pessoa jurídica patrimonialista, no caso, tem insuficiente. Então, no caso do patrimônio dela for insuficiente, ele vai atrás do patrimônio dos sócios, alegando que se trata de uma sociedade irregular por não ter dado publicidade a todos os atos sociais da própria pessoa jurídica. Entenderam isso? Sim. Sim. Então, porque assim, no dia a dia empresarial, o que a gente observa, muitas vezes, é que os sócios, eles não têm essa visão, sabe? Às vezes eles acham que é muito mais benéfico para eles esconder as informações, deixar guardado, fazer contratos
de gaveta. Eles acham que, nesse caso, eles estão protegendo, eles estão se protegendo, e, na realidade, não. Eles estão se prejudicando. Além de prejudicar a pessoa jurídica, a própria sociedade como um todo, ele prejudica, inclusive, o próprio patrimônio pessoal. Então, esse seria aí o segundo ato de registro, tá? E nós temos um terceiro ato de registro, que é a autenticação. A autenticação, ela tem a ver com você levar os documentos da sociedade, né, ou da firma individual, para serem autenticados pela junta comercial, dando veracidade àquela documentação. Então, por exemplo, os livros empresariais, os balanços patrimoniais, né? Você leva na junta comercial para que eles sejam autenticados, que nós falamos que seriam levar à autenticação os instrumentos de escrituração das empresas, né? Para que haja aí uma forma também de veracidade nessa informação, né? Nós vamos estudar posteriormente os livros empresariais, porque nós temos aqueles livros que são considerados obrigatórios, que todas as pessoas jurídicas elas devem ter, e nós temos aqueles livros que são considerados especiais, porque depende somente em razão da própria atividade daquela pessoa jurídica. Então, em razão da atividade, eu tenho um determinado livro, tá? Então, só a título de exemplo. Se eu sou uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária, que eu exerço uma atividade de circulação de mercadorias, ou a produção de produtos industrializados, eu produzo determinado produto, eu vou ter que ter um livro especial, que seria o livro do ICMS, de entrada e saída de mercadoria. Eu vou ter que ter um livro relacionado ao IPI, que é um livro especial exatamente pela produção e industrialização dos produtos. E um livro que a gente fala que é o livro geral, né, que todas devem ter, é o livro diário. Esse livro, independente da atividade que exerce a pessoa jurídica, todas devem ter esse livro, tá? Como um livro de escrituração, que seria o diário. O próprio nome já diz o que seria um livro diário. Eu vou relatar o dia a dia da empresa, entrada, saída, compra, né? Tudo vai estar lá, porque ali é onde se faz as fiscalizações, né? Para ver se foi recolhido os tributos necessários, quando tem alguma verificação, investigação dos próprios entes públicos, da Receita Federal, da Secretaria Estadual e Municipal, eles sempre acabam requerendo que se apresente esses livros empresariais, e é bom a gente saber que, quando eles requerem esses livros, eles sempre têm que colocar exatamente o período a qual eles vão estar fazendo essa verificação, né? Porque os livros empresariais, eles são sigilosos. Esse é um princípio que recai sobre os livros empresariais, o princípio do sigilo, né? Ali tem toda a vida financeira da pessoa jurídica. Então, se fica disponível sem um período a ser analisado, fica muito complicado para as sociedades, de um modo geral, porque elas ficam aí à mercê de quem está atuando nessa verificação, né? Então, por isso que sempre se coloca um período de análise desse livro empresarial. Judicialmente, o juiz também pode solicitar a apresentação de livros empresariais, né? E isso é corriqueiro que acontece. Até aqui, tudo bem?
Vocês querem fazer alguma pergunta disso? Não. Estão conseguindo acompanhar? Vocês querem que eu faça mais devagar? Tá bem assim? Tá? Não, tá bem. Então, tá. Professor, só uma dúvida aqui. Alguém quer falar? Oi, posso só fazer uma pergunta? Pode sim. Outros tipos de registro que não sejam de firma individual, isso também vai estar aqui nessa legislação ou são outras legislações? Veio um eco, eu não sei se eu consegui ouvir muito bem. Eu não entendi. Você pode repetir? Eu digo assim, outros registro de outras empresas, por exemplo, de sociedade anônima, de empresa pública, também é regido por essa lei aqui, ou existem outras leis específicas para esse Tá. caso? Entendi. Então, a gente não pode confundir as leis específicas de cada tipo societário, tá? Com a lei de registro público de empresas mercantis. Então, essa lei aqui, ela é uma lei federal. Então, todas as pessoas jurídicas, né, todas as sociedades empresárias, firma individual, empresa individual, EIRELI, todas elas que têm a característica empresarial, né, elas são regidas por esta lei de registro público. Por isso que fala, lei de registro público de empresas mercantis e atividades afins. Agora, lógico, nós temos uma lei específica, por exemplo, da sociedade anônima. Nós vamos ter artigos específicos, inclusive no Código Civil, que vai tratar da sociedade limitada, da sociedade em nome coletivo, da sociedade em conta de participação, da sociedade em comandita por ações. Então, assim, a gente tem essa lei, que ela é uma lei geral que trata praticamente do registro e de como deve proceder essas pessoas jurídicas, mas, além disso, você tem as leis específicas de cada sociedade, e aí, nessas leis específicas, tem as suas regras também, tá? Acho que era isso que você queria. Ok, era isso mesmo, professor, isso mesmo. Obrigado. Então tá bom. Então, continuando aqui, pessoal, vamos verificar que quando você leva, então, esse ato constitutivo, né, para a junta comercial, para ser arquivado, então, ou você vai levar o seu estatuto, ou você vai levar o seu contrato social, ou você vai levar o seu documento constitutivo, ele é arquivado e você recebe um número, né, que nós chamamos de NIRE, N-I-R-E. O que é o NIE? Número de identificação de registro de empresa. Assim como nós somos identificados, muitas vezes, pelo nosso CPF, né? Ou pelo nosso RG, ou pelo nosso RA, que nem vocês, alunos, são identificados pelo RA, e vocês todos têm um prontuário que vocês deixam estabelecidos na faculdade, a gente tem lá todos os seus dados pessoais, né? E aí tem lá o RG, tem o CPF, tem comprovante de residência, tudo bonitinho. As pessoas jurídicas, elas também têm esse prontuário na junta comercial. E esse prontuário, tudo que for levado relacionado àquela pessoa jurídica para ser arquivado, que nem nós falamos, ele vai para esse mesmo prontuário que tem o mesmo número, que é o número de registro da empresa, que foi aquele primeiro número aonde se arquivou todo aquele ato constitutivo com a documentação primeira que a empresa levou para a junta comercial. Então, esse é o número que identifica a pessoa jurídica dentro da junta comercial.
tá? E aí, qualquer pessoa, tá? Independente de manifestar ou de dizer quais são os motivos que levaram ela a fazer alguma pesquisa relacionada àquela pessoa jurídica, qualquer pessoa pode ir até a junta comercial e puxar dados relacionados às pessoas jurídicas que estão lá com seus documentos arquivados. Quero saber quem são os sócios, eu quero saber quando foi constituída, eu quero saber quanto cada sócio tem de cotas sociais, por exemplo. Então, por isso que é importante que se dê publicidade a todos os atos. Né? Muitas vezes, dependendo do tipo de ação judicial que se coloca, né, para ser aí impetrada, o cliente ele vai precisar dos dados que estão cadastrados na junta comercial. Então, podemos pensar no quê? Numa ação trabalhista, muitas vezes, onde a empresa desaparece, né? Porque a gente sabe que assim, desaparece do mercado, ninguém sabe, ninguém viu, não tem mais local, você chega lá no local, não tá mais nada, né? Saíram no meio da madrugada. Tá, e aonde foi, né? Ah, ninguém sabe. Ah, mudou de endereço? Tá, em qual endereço? Ninguém viu. Aonde que eu tenho que fazer essa pesquisa? Eu vou lá na junta comercial e eu vou fazer a pesquisa para ver se na junta comercial está atualizado o endereço, né? Porque pode não estar. Mas eu vou saber quem eram os sócios. Eu vou saber o endereço dos sócios. Eu vou saber quanto cada sócio representava nessa sociedade. Então, de repente, eu posso ter aí até uma inversão da responsabilidade, né? Desconsiderando a personalidade jurídica da pessoa, da própria sociedade, e buscar o patrimônio dos sócios, porque os sócios também mudaram de endereço, então eu tenho condições de ir atrás desse patrimônio. Ok? Ok. Tá. Então, continuando aqui, dentro ainda desta lei de registro público, quando a gente leva o ato constitutivo para ser registrado na junta comercial, é muito importante que a gente... E aí tem um princípio que recai sobre o nome empresarial, porque, assim, quando eu levo para registrar o ato constitutivo, ao mesmo tempo que eu estou dando personalidade jurídica para aquela sociedade ou para aquela firma individual, eu também estou protegendo o nome empresarial daquela pessoa jurídica. Isso significa o quê? Que nenhuma outra pessoa jurídica poderá ter o mesmo nome empresarial que o meu no mesmo ramo de atividade dentro do mesmo estado. Entenderam isso? Por quê? O nome empresarial, na verdade, é o que a gente acaba sendo conhecido, a não ser que você tenha um nome fantasia, que você, então, coloque na sua pessoa jurídica, né? Muitas pessoas jurídicas, muitas sociedades utilizam de nome fantasia e tem um outro nome empresarial, né? Mas o nome empresarial, ele é muito bem, assim, guardado na junta comercial a partir do momento em que se tem o registro daquela sociedade. Se eu não tenho registro, aí já fica complicado eu provar que eu já exercia aquela atividade com aquele nome. Por quê? Porque eu não tinha aí a proteção da lei. Eu não posso confundir, depois nós vamos ver em aulas posteriores, a marca com o nome empresarial, tá? O registro do meu ato constitutivo na junta comercial, ele só protege o meu nome empresarial.
porque o nome empresarial, ele é obrigatório. Não tem nenhuma pessoa jurídica ou firma individual que tem registro e não tem nome empresarial, a não ser um caso, que é uma exceção, que ela não tem nome empresarial, mas porque ela também não tem obrigatoriedade de ter registro no órgão competente. E nós vamos conhecer essa sociedade quando a gente estiver tratando de sociedades específicas, tá? Então, assim, tem sociedade, tá? Uma espécie de sociedade, que a lei não protege o nome empresarial dela, porque a lei não obriga que ela tenha registro na junta. Então, isso é uma exceção. Agora, a partir do momento em que a lei, ela obriga que todo empresário individual ou toda sociedade empresária faça seu registro na junta comercial e que você tenha um nome empresarial, esse nome empresarial tem que ser protegido. Então, existe aí essa proteção. No artigo 33 da Lei aí de Registro Público, se vocês conseguirem acompanhar o artigo 33 da lei, ele diz assim: a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades ou de suas alterações. Então, fui lá, montei minha sociedade, levei meu ato para registrar, meu contrato social registrou. Ah, qual o nome que tinha essa minha sociedade? Um exemplo, né? Posso lá colocar Indústrias e Comércios Tiffany Limitada, tá? Então, Indústrias e Comércio Tiffany Limitada. Um exemplo. Bom, a partir do momento em que meu documento foi arquivado na junta comercial, qualquer sociedade pode usar da palavra indústria, ok? Porque não está dizendo nada, no sentido de identificar aquela pessoa jurídica específica. Pode usar comércio, ok? Mas não poderá utilizar, por exemplo, da palavra Tiffany. Agora, vamos imaginar que a empresa, a atividade e o ramo que eu faço seria de cosméticos, tá? De cosméticos. Mas aí vem alguém que quer montar uma borracharia Tiffany. E aí vai na junta comercial e o ramo de atividade dele é de borracharia. Borracharia Tiffany Limitada. E a minha é Indústria e Comércio Tiffany Limitada. Tá. Será que a junta comercial ela vai barrar esse nome empresarial da borracharia? Porque já tem o meu nome empresarial garantido e protegido, porque eu já havia levado o meu ato constitutivo anteriormente? O que vocês acham? Acho que não. Então, assim, com certeza não, né? A gente dá a certeza, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas não por quê? Porque se eu tenho ramos de atividades distintos, eu não estou levando a erro, eu não estou induzindo a erro, eu não estou aí fazendo com que consumidores, né, se enrolem na hora de escolher determinado fornecedor. Então, é lógico, se eu sei que eu preciso de uma borracharia, não tem nada a ver com o cosmético, porque eu tenho aí ramos totalmente distintos, né? Mas eu posso ter, de repente, palavras que são muito semelhantes, né? Uma vez uma pessoa me contratou para ver essa questão de nome empresarial, e ela queria abrir uma loja no Campo Limpo, e o nome da loja
o nome empresarial, que ela não queria o nome fantasia, ela queria exatamente o nome empresarial, tá? Seria da forma denominação, que não, a gente vai ver isso daí depois, mas que não tem partes de nome de pessoas físicas dos sócios. E ela queria colocar como nome empresarial Besli, né? E era uma loja de roupa, era confecção. E aí seria Besli, e era, assim, até depois, se você fosse ver o outdoor, todos os desenhos gráficos, né, se equiparava por completo a Besni. Então, embora não seja idêntico, mas é semelhante, o ramo de atividade é o mesmo. Então, isso pode gerar dúvidas perante terceiros, né? No artigo 34 da Lei de Registro Público, nós temos o seguinte: o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade. Então, essa lei aqui de registro público, ela tem dois princípios que são obrigatórios o nome empresarial ter, tá? Não adianta ele alcançar um requisito, um princípio e deixar o outro. Não, ele precisa cumulativamente ter esses dois requisitos, porque são princípios que recaem sobre ele. Então, esse nome empresarial, ele precisa ter aí como princípio a veracidade. Essa veracidade significa que o nome empresarial precisa ser verdadeiro, e esse verdadeiro não é porque existe um mentiroso, não. O verdadeiro tem a ver exatamente com a própria atividade econômica que ele realiza. Se eu coloco no nome empresarial, né, lá em cima no meu contrato social, que o meu ramo de atividade vai ser cosmético, eu não posso exercer um outro ramo de atividade que seria, por exemplo, a borracharia. Ou alguma coisa relacionada a recapeamento de pneus, um exemplo. Porque o que tem a ver o cosmético com recapear pneu ou fazer alguma coisa com relação aos pneus? Então, nesse caso, eu teria aí um nome empresarial que fugiria, né, da obediência ao princípio da veracidade. Então, extremamente importante que eu tenha consciência que se eu coloco um ramo de atividade, um nome empresarial vinculado àquele ramo, eu tenho que exercer aquele ramo. No outro caso, que seria um outro princípio que recai sobre o nome empresarial, é exatamente a novidade. Eu preciso ter aí um nome empresarial que, perante a junta comercial, ele seja considerado novo, ou seja, que não tenha aí a possibilidade de terceiros serem prejudicados, né, com o mesmo nome empresarial no mesmo ramo de atividade dentro do mesmo estado, porque a junta comercial ela é estadual, tá? Então, essa também é uma grande diferença em relação às marcas, porque a marca, nós vamos ver posteriormente, ela é com uma natureza federal. Então, ela tem aí a sua amplitude relacionada a todo o território nacional, né? Então, uma vez que eu tenho uma marca registrada no órgão, que seria o INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma vez que eu tenho essa marca registrada, eu tenho aí, vamos dizer assim, uma proteção em relação a essa marca de forma nacional. Agora, o nome empresarial, ela é de forma não nacional, ela é de forma estadual. Então, dentro do estado de São Paulo, eu não vou ter nada
parecido, mas não significa que em Minas, no Rio de Janeiro, né, eu não tenha algo muito parecido, muito semelhante e até idêntico e até no mesmo ramo de atividade, tá? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Tudo bem. Tudo, professora. Tem pergunta? Não? Tá tudo bem? Tá. Tá. Então, continuando aqui dentro da lei ainda, né, que seria aqui a nossa lei de registro público de empresas mercantis, é muito interessante, posteriormente, nós não vamos ter condição, lógica, de ler, a lei é pequena também, não é uma lei tão extensa não, tá? Ela não tem tantos artigos assim, que não dê para que vocês leiam todo, né? Mas é importante que vocês leiam para que vocês tenham aí o conhecimento do que se trata essa lei, e lógico que a gente está pincelando aqui os artigos que estão mais voltados para aquilo que a gente está se propondo a falar, né? E vinculado com o material mesmo que a gente tem para tratar. Mas aí depois vocês podem dar uma olhadinha na lei por completo, porque eu acho que vale a pena vocês conhecerem essa lei, ok? Ok. Então, tá. Então, quando nós levamos, então, uma sociedade para ser registrada na junta comercial, nós falamos que ela adquire personalidade jurídica, certo? Se eu não levo, significa que eu tenho uma sociedade sem personalidade jurídica. Então, uma das características, uma das formas que a gente pode estar vamos dizer assim, caracterizando as sociedades, fazendo uma distinção entre as sociedades, nós vimos já uma forma, agora eu vou dar outra forma. A primeira forma que nós falamos seria eu distinguir o que é uma sociedade empresária do que é uma sociedade simples. Então, o que é uma sociedade empresária? A lei é clara ao dizer o que é uma sociedade empresária, porque ela vincula essa atividade da sociedade empresária Travou? Subiu para vocês aí também? Travou. Acho que travou. 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 Travou para todo mundo. Eu acho que a professora caiu. Caiu. Internet, né? Gente, É isso aí. voltei, Oi. caí da cadeira. É Aí, nada. professor. Tô brincando. Eu não sei o que aconteceu, que falou que caiu minha ligação e que estavam tentando me reconectar, mas aí eu já saí logo e já me reconectei. Tranquilo. Então, vamos continuar aqui. Caiu de novo? Acho que estão querendo me dar uma rasteira, né? Não, mas eu já voltei, calma. Voltei. Então, olha só. Então, para a gente Professora, está cortando o seu rosto. Vocês estão me vendo? Não sei porque não consigo pôr ela inteira. Eu acho que é por causa da minha câmera aqui.
Peraí. Ó, agora tá vendo? Sim, melhorou. Tá. Então, o que a gente pode... Ficou bom? Tá. Então, olha só. Nós já vimos uma maneira de identificar a sociedade. Eu posso identificar uma sociedade como uma sociedade empresária, ou eu posso identificar como uma sociedade simples, tá? Como sociedade empresária, a própria lei já diz, olha, toda sociedade que exercer atividade própria de empresário é empresária. E nós vimos que o registro dela vai ser na junta comercial, porque é o órgão competente. Ah, e o que é uma sociedade simples? Eita, A lei... travando muito. Oi? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Tá. Agora melhorou. Tá, eu acho que se alguém tiver com o microfone, aí só tira quando for falar, tá? Então, e quando eu sei quando é uma sociedade simples? São todas as demais. Então, a lei, ela fala por exclusão. Ou eu vou encaixar a sociedade como simples, ou eu vou encaixar a sociedade como empresária. Então, eu sei a característica da empresária. Ok, se enquadrou? Enquadrou. Então, empresária. Ah, não enquadrou. Ah, então que tipo de sociedade é? Simples. Porque a simples vai ser todas as demais. Então, essa é uma divisão de sociedade. Uma outra divisão de sociedade, que a gente agora já pode pensar, porque a gente já viu a lei de registro, é exatamente o quê? Uma sociedade que tem registro e uma sociedade sem registro, tá? Uma sociedade que tem registro, nós chamamos de sociedade personificada. Por quê? Porque o registro dá a ela a personalidade jurídica. Então, quando nós pensamos aqui em pessoas físicas, né? Quando nós somos conhecidos perante a sociedade como pessoa, quando eu vou lá e faço o meu registro de nascimento, porque aí eu começo a ser computado, ser validado, né? Entrar no censo aí do próprio país, e eu adquiro personalidade civil com o registro civil, né? Pessoa, a partir do momento que eu nasci, a gente já sabe que é pessoa, mas a personalidade civil, ela vai vir com um registro no cartório civil. E a pessoa jurídica, ela vai vir a sua personalidade com o seu registro no órgão competente. Então, se eu estiver falando de uma sociedade empresária, em regra, nós vimos que ela vai ter registro na junta comercial. E se eu estiver falando de uma sociedade simples, em regra, o registro vai ser no cartório civil de pessoa jurídica. Então, essas pessoas, né, elas têm registro, seja no cartório civil, ou seja, na junta comercial, nós podemos dizer que são sociedades personificadas, ou sociedades com personalidade jurídica. E a sociedade que não tem registro? É uma sociedade despersonificada, ou uma sociedade sem personalidade jurídica. E a própria lei, o próprio Código Civil, ele aborda, tá? Essas espécies, que na verdade nós só temos duas, de sociedades não personificadas. Então, o próprio Código Civil, ele traz para a gente quais tipos de sociedades são não personificadas. Eu vou só mencionar uma agora, depois a gente retoma tudo isso, mas porque essa tem a ver exatamente com o que a gente está falando agora do registro público. Quando você tem uma sociedade, nós vimos que antes de ela exercer atividade econômica, obrigatoriamente ela tem que ser registrada. Se existe essa obrigatoriedade dela ser registrada, os sócios,
elaboram um ato constitutivo, os sócios assinam esse documento e não levam para registro, porque não querem registrar, nós temos um nome aí de sociedade comum pela lei, pelo Código Civil. Então, pelo Código Civil, uma espécie de sociedade sem personalidade jurídica chama-se sociedade comum. O que é a sociedade comum, então? É aquela sociedade que deveria ter sido registrada, os seus atos deveriam ter sido levados na junta comercial para passar pelo registro e ser arquivado, só que ninguém levou. Então, essa sociedade, ela não tem registro. Ela é considerada uma sociedade irregular também, não é? Porque se a lei obriga que ela registra e ela não leva a registro, eu tenho uma sociedade irregular, mas eu tenho uma sociedade irregular porque ela acaba não tendo personalidade jurídica. Entenderam? Sim. Então, o nome dessa sociedade é sociedade comum. E aí, tem muitas, vamos dizer assim, consequências em relação a essa sociedade por falta desse registro. Então, exemplo, vamos imaginar, eu montei lá aquela minha sociedade, Indústria e Comércio Tiffany's Limitada. Esse contrato social não foi levado para registro. Ele está guardado, foi assinado por mim e pelo meu outro sócio. Primeiro, essa sociedade tem personalidade jurídica? Sim. Não, Sim porque ou ela não? não foi registrada. Não, porque ela não foi registrada. Exatamente. Não, ela não foi registrada. Ok. Esse nome empresarial que nós colocamos na sociedade, que seria Indústria e Comércio Tiffany's Limitada, ele está protegido por lei? Não. Não, porque Não. é o registro que dá proteção ao nome, certo? Tá. Outra coisa, as cotas e a responsabilidade minha e do outro sócio que ficou estipulada nesse contrato social tem validade perante terceiros? Pode repetir? Então, a minha responsabilidade, porque é uma sociedade limitada. No contrato social que nós fizemos, nós assinamos que eu tenho, por exemplo, 50% de responsabilidade da sociedade, eu tenho 50% de cotas, e o meu outro sócio tem 50% de cotas. Isso está no contrato social. Só que nós não levamos para registrar. Então, perante terceiros, tá? Perante fornecedores, consumidores, perante terceiros, que não seja nem eu e nem o sócio, essa divisão de cotas, ela pode ser colocada para esse terceiro? Eu posso exigir que esse terceiro, ele, de repente, numa ação que ele entre, alegando que quer receber algum valor, eu posso dizer, olha, a minha responsabilidade é só de 50%, porque o contrato que eu assinei diz isso. Que não, hein, professor? Acho que não. Mesmo que não tenha feito a Eu também publicidade. entendo que não. Eu acredito que não. Porque não existiu o registro. Falta do registro Exato. faz com que isto não seja legal. Até mesmo a cota não aparece. Então, exatamente, porque não vai poder ser alegado isso em defesa dos sócios, porque, na verdade, não teve a publicidade na junta comercial. Então, eu tenho uma sociedade, na verdade, que ela só existe para quem? Para os sócios. Para o terceiro, não existe sociedade. Para o terceiro, existe sócios.
Isso significa que esse terceiro, ele vai atrás do patrimônio do sócio. E se um dos sócios tem patrimônio e o outro não tem, aquele um que tem vai ficar responsável por pagar toda a dívida, no caso, né? E lógico que, posteriormente, esse sócio que pagou poderá entrar aí com uma ação, né, em relação ao outro sócio, requerendo a parte que lhe cabe, tudo bem. Mas, perante terceiros, ele vai ter que arcar com tudo, com 100%, mesmo sendo responsável por 50% no contrato, porque no contrato ninguém conhece, não foi dado publicidade, e aí acaba tendo, na verdade, nenhuma mistura em relação a patrimônio de sociedade e patrimônio de sócios, porque não ficou isso garantido com o registro. Só tem validade para os sócios. Entenderam? Sim. Então, nós podemos dividir, né, e classificar as sociedades agora, e tem outras classificações que a gente vai ver durante aí as aulas. Eu posso já classificar a sociedade como empresária e simples, e eu posso classificar a minha sociedade como personificada ou não personificada, ou com personalidade jurídica, ou sem personalidade jurídica. Ok? Ok. Então, pessoal, eu dei uma verificada, tudo no portal, nas atividades. Pelo que eu vi, a maioria de vocês aí, se não todos, já fizeram todas as atividades da sessão 1 e 2, responderam todas as atividades do portal, né? Sim. Vocês que estão aqui na aula, praticamente todos já fizeram, né? A sessão 1 e 2, né? Sim. Eu ainda não, professor. Eu estou com um pouco de dificuldade, mas vou concluir. Alguém... você falou que está com dificuldade, né? Isso, mas é por causa do tempo mesmo. Ah, mas então tá bom. E, pessoal, então a aula hoje era isso. Se vocês têm mais alguma dúvida, querem colocar mais alguma coisa? Fiquei chateada porque eu tinha até colocado no início o pessoal que já estava aqui, eu acho que até conseguiu ver, né? Não sei, o material que eu tinha colocado, e depois ele fechou e não fala que não estava liberado para apresentação, então não sei realmente o que aconteceu, mas depois eu até envio, se eu conseguir mostrar. Mas era isso, era só, na verdade, as pontuações, né, do que eu tratei com vocês dessa lei de registro aqui, mas eu tinha colocado bonitinho lá no PowerPoint. E alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Não, professora, então toda semana vai ter aula online? Então, na próxima quarta a gente vai ter aula online ainda, porque a previsão do nosso retorno, ela está para o dia 13, né? Então, sendo dia 13, é uma segunda-feira, aí a próxima aula a gente já está em sala, tá? Tá. Mas, como a semana que vem ainda nós não vamos estar, então, aí a gente se junta por aqui. Aí eu vou tentar já deixar tudo certo de novo, mas não vou colocar nada antes da hora para não travar. E aí eu faço um PowerPoint bonitinho também e disponibilizo, tá? E aí na próxima aula, então, a gente dá continuidade em relação às nossas sociedades, ok? Ok. Então, tá bom. Uma boa noite para Ok. você. E muito obrigada, viu, pela presença, tá? Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Seja você mesmo, seja você mesmo uma pessoa, ter incontinência urinária e sair com